Ninguém está falando quão duro está sendo esse golpe para os BRICS. Nessas últimas horas, o general das Forças de Defesa Nuclear e Biológica e Química da Rússia morreu. Ele estava em um complexo residencial quando um dispositivo escondido em uma scooter explodiu, informou o Comitê de Investigação da Rússia. Eu falo que o BRICS sofreu com isso e eu vou te explicar o porquê agora. Curte esse vídeo e manda para alguém que precisa entender o que está acontecendo. Quando a gente passou pela Guerra Fria, o nome já diz, a Guerra é Fria, a gente não tinha uma coisa declarada, né? A gente não tinha tiros abertos, não tinha campo de batalha específico. E o que a gente está passando hoje também é uma Guerra Fria. Por que é uma Guerra Fria? E por que eu falei o BRICS? A Rússia está em guerra com a Ucrânia, logo depois dos ataques. A Ucrânia confirmou, né, que ela, que foi a mandante disso, foi ela que fez isso. E o mais interessante é que quem fez isso tinha o roteiro desse general. Sabia que horas ele ia passar ali, sabia com quem que ele ia passar lá, para qual lado do complexo residencial que ele ia sair, sabia inclusive o caminho que ele ia passar andando. Então isso aqui muito provavelmente foi informação de dentro da Rússia. Não é fácil uma pessoa saber disso. Eu mesmo não sabia da existência desse cara e se 99% das pessoas que se interessam por guerra e por esse tipo de coisa não sabiam. Então não é um cara famoso que está todo mundo de olho, a não ser quem está na guerra, a não ser quem está dentro disso. E a Rússia é um país muito forte militarmente, sempre foi muito conhecido por isso. Está em guerra agora com a Ucrânia. Mas quando você enfraquece o seu inimigo, você começa a ter um pouco de facilidade, né? Um pouco mais de garantia de que as coisas vão dar bem, mas às vezes não é você que precisa fazer isso. Às vezes você precisa levar a culpa, mas às vezes não é você. Eu acompanho o general, se eu não me engano, o comandante, desculpa, Robson Farinazzo, do canal Arte da Guerra. E ele de vez em quando dá uma bronca no pessoal, ele até fala, isso aqui não é canal de menino. E é muito bom o canal dele. E ele levantou ali a hipótese de o MI6 e também da CIA. E você imagina, teve uma reunião há pouco tempo atrás do BRICS. O Putin apareceu com uma nota, né, de dinheiro do BRICS. Mais pra frente, quando os Estados Unidos perguntou para a Rússia sobre a nota, o que a Rússia falou? Jogou pro Lula. Jogou para ele e falou quem começou com isso, quem começou com essa onda aí de criar uma moeda pro BRICS foi o Lula, lá do Brasil. Inclusive, a Dilma é a presidente do BRICS. Então, você vê aonde é que isso está chegando. Uma coisa lá do outro lado do mundo está caindo no colo do Brasil. Ou o Brasil está caindo no colo desse pessoal. E, obviamente, o Brasil não tem bala para isso. Não tem condição financeira, estrutural para isso. Isso aqui é um enfraquecimento claro do BRICS. E não digo que esse acontecimento é um enfraquecimento. Estou querendo dizer que o BRICS é fraco, o BRICS é frágil. Tem um ditado chinês, que inclusive está no documentário da própria China, que fala: esconda sua força e aguarde a sua vez. E a China é muito boa nisso. Eles têm sempre projetos de longo prazo, de 100 anos, no mínimo 50 anos. E o BRICS ele é basicamente um cachorrinho, uma cadelinha na China. Observa quem que é o país que está mais se beneficiando com o BRICS. É a China, de longe, disparado. Eles começaram a usar, colocar ali para o pessoal do BRICS usar
em algumas transações o yuan. Eles estão montando porto em vários lugares, estão plantando, estão fazendo uma mega de reforma lá na África, estão montando estrada de ferro na África, estão colocando portos em todos os países importantes, e ele é o único que está fazendo isso. A China é a única que está ganhando com o BRICS, e por isso que eu falei que o BRICS é uma cadelinha da China. E se você parar para pensar, a China não está em guerra aberta com ninguém. A China faz o que faz e fica quieta, e a gente tem sempre que lembrar, os projetos da China são de longuíssimo prazo, enquanto o Brasil e outros países estão fazendo planejamento de 10, 20, talvez 30 anos que nem vão se concretizar. A China faz plano de 100 anos. É difícil bater um inimigo dessa forma. Mas isso aqui mostra muito bem o quão frágil é, inclusive, a parte de inteligência da Rússia, né? Talvez até gente de dentro mesmo da Rússia tenha soltado esse tipo de informação para tentar, às vezes, ter alguma facilidade em outros países. É muito difícil saber o que rola aí por dentro desse pessoal, desse mundo, né? Parece um mundo à parte, né? E aqui na BBC News, eles comentam qual será a resposta de Putin pela morte do general que chefiava as forças nucleares da Rússia. Até agora o Putin não falou nada, não se pronunciou. Provavelmente ele está estudando tudo que aconteceu, deve ter mandado investigar quem abriu a boca, quem não abriu, deve estar fazendo um regaço. O Putin, ele não é desses presidentes fracos, ele não é um presidente woke. Então a gente está numa plena Guerra Fria, embora pouquíssima gente tenha falado disso. E quando eu falo Guerra Fria, é o mundo todo, os países grandes, fortes, né, nessa Guerra Fria. Isso aqui é mais um capítulo e que demonstra o quão forte é, por exemplo, os Estados Unidos ou o próprio M6, caso eles tenham realmente feito isso, como levantou a hipótese ali do capitão. Porque isso aqui, eles conseguem fazer uma operação dessa, enfraquecer o inimigo e nem vão estar levando a culpa. A própria Ucrânia, que já está em guerra aberta, está levando ali a culpa disso. E se forem sofrer sanções, ataques ou algo do tipo, quem vai sofrer? Não vai ser os Estados Unidos, não vai ser a Inglaterra, vai ser a Ucrânia. Então, essa guerra de inteligência é um negócio muito louco. Comenta aqui embaixo. Você acha que isso aqui tem a ver? Ou eu tô sendo hoje um chapéu de alumínio, tô sendo um Rainha Santos quando fala de geopolítica? Comenta aqui embaixo, o que você acha?